Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos dar continuidade ao trabalho do AMAC. Como vocês sabem, o tema geral do AMAC é por uma vida saudável, alimentação e atividade física. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Conforme eu passei para vocês a proposta de trabalho do AMAC dentro da disciplina de filosofia, o nosso subtema é Mens sana in corpore sano. Quer dizer, uma mente sã em um corpo são. É uma citação do poeta Juvenal, ele coloca como uma resposta, uma afirmação ao maior presente que o homem pode pedir para si, que é um corpo são e uma mente sã. Dentro dessa abordagem, a primeira parte do trabalho foi uma atividade sobre a filosofia do taoísmo com o valor de 1 ponto. O vídeo apresentado fala um pouquinho do tema, o que seria esse taoísmo, e apresenta Lao Tzu, que viveu há 2.500 atrás na China, como autor do livro Tao Te Ching, que é a base da filosofia taoísta. O próprio Lao Tzu sabia que crenças e teorias não são suficientes para explicar a profundidade da existência. Então, ele adverte logo no início que esse livro ele não pode ser entendido apenas intelectualmente, ele precisa ser vivido. Dentro dos princípios do taoísmo, existe uma virtude limitada que se chama Wei, ou seja, o princípio da não ação. É um estado que só pode ser alcançado por aqueles que seguem o Tao, desaprendendo algo todo dia até alcançar a não ação. O que seria, então, essa não ação? Ela não pode ser confundida com o não fazer nada. O psicólogo Mihai Csikszentmihalyi, ele chama essa ação sem esforço de estado de fluxo, onde o que é certo é realizado de alguma maneira sem esforço e sem intervenções do ego. Ou seja, é como se o estado racional fosse de alguma forma inibido e o corpo acaba agindo da maneira correta, numa ação espontânea. Isso acontece muito com pessoas que praticam esportes, danças, e que passam horas e horas num trabalho exaustivo de prática. O corpo começa a agir espontaneamente, esse seria o estado de fluxo, a não ação. Então, dentro da obra de Lao Tzu, ele nos ensina a alcançar esse não agir. No caso, seria seguir o Tao, seguir o fluxo. O que significa esse Tao? O Tao significa o caminho. Lao Tzu coloca, então, que o caminho, o Tao, ele não pode ser ensinado, porque o caminho que pode ser ensinado não é o caminho eterno. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem como a gente chegar aqui e querer explicar tudo o que você pensa, o que você sente, o que você aprendeu, o que você concluiu da sua vida. Por quê? Porque essa foi uma experiência complexa, construída desde a sua infância, lá do seu nascimento, através da educação que você recebeu, seu convívio social, tudo isso foi formando suas crenças, as suas convicções, quem você é. Então, não é fácil você chegar aqui agora e dizer como que você chegou até aqui, né? Então, esse caminho, ele precisa ser vivido. E quer a gente queira, quer não, nós temos uma jornada aqui na Terra. Nós não estamos aqui à toa e nem por acaso. Nós estamos trilhando esse caminho. Então, se vocês estiverem atentos à vida, aos sinais, aos acontecimentos, se você tem o costume de se autoanalisar, refletir sobre o que você faz, sobre o que os outros fazem, sobre a vida em geral, você vai chegar um pouco mais perto de começar a entender os mistérios da existência. Agora, se você vive distraído, pensando somente nas coisas práticas, em como se dar bem, buscando diversão, você será controlado pelo seu ego, pelos seus desejos imediatistas. E você vai demorar, você vai
demorar mais, você vai fazer um caminho um pouco mais tortuoso. Porém, todos nós, de alguma forma ou de outra, nós vamos ser levados a esse chamado de si mesmo. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente dominará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, quer dizer, quanto mais você estiver consciente, mais domínio você terá da sua vida. E se você não estiver consciente, você vai vivendo dia após dia sem se dar conta de que muitas vezes as coisas estão se repetindo na sua vida, os mesmos erros, as mesmas más escolhas, as mesmas situações, e você não está, por que elas estão se repetindo? Porque você não está evoluindo, você não está dando a resposta adequada àquela situação. E agora você deve estar se perguntando, o que isso tudo tem a ver com vida saudável? Ora, pois é justamente aqui, na busca dessa vida saudável, que a filosofia vem a contribuir. Como estar bem com a nossa mente, com a nossa alma. E aí, consequentemente, com o nosso corpo. Porque para que o corpo esteja bem, a mente e a alma também precisam estar. Não é verdade? Nas nossas aulas de filosofia, eu estou sempre batendo na tecla de que a filosofia é importante para a nossa vida, de que devemos conhecer a nós mesmos. Estou sempre citando Sócrates com a sua máxima, conhece-te a ti mesmo. As pessoas são diferentes, cada um tem uma personalidade. Então, conhecendo-se, sabendo exatamente quem você é, você sabe o que esperar de si mesmo, como você vai reagir, o que você gosta, o que não gosta, o que sente, enfim. Não basta conhecer a si mesmo. É preciso também aceitar-se, saber que você não é igual ao outro, que as coisas que o outro gosta, tolera ou faz, você não é obrigado a fazer, pensar e sentir. Por exemplo, existem pessoas que gostam muito de interagir com as outras pessoas, gostam de estar rodeado de gente, enquanto que outras pessoas preferem estar sozinhos, mais retirados. Isso não significa que eles não gostam das pessoas, apenas que eles não são tão fluidos quanto os outros, ou de repente eles não se sentem tão bem na companhia de muitas pessoas. Então, é preciso que a gente aprenda a julgar menos e aceitar mais. O primeiro passo, então, nessa busca de uma vida saudável entre mente e alma, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer as pazes com nós mesmos. Faça as pazes consigo mesmo. Pare de se culpar. Aceite quem você é. Quando você conhece você mesmo, ocorre a eliminação dessa culpa por você ser quem você é. Por exemplo, se você reage de uma forma, de repente, não tão agradável a um estímulo, você não pode se culpar e achar que você não é merecedor. Cada um é como é, então você precisa aceitar quem você é. Quando você aceita quem você é, quando você faz as pazes com os seus demônios, o que acontece? Você está preparado para uma outra grande verdade, que o mundo não te deve nada. Eu vi essa frase na Jornada do Autoconhecimento com o professor Pedro Calabres, quando ele diz que, se eu não me engano, foi a mãe dele que falou para ele um dia: filho, o mundo não te deve nada. Então, assim, nós vamos aprendendo isso ao longo da nossa vida. Porém, quando nós escutamos assim, olha, o mundo não te deve nada, a gente toma consciência que a gente tem que parar de se vitimizar. Temos que parar de espernear igual criança mimada, reclamando, achando tudo muito difícil, achando tudo o cúmulo do absurdo, que a vida é isso ou aquilo. O mundo não te deve nada. Então, para de se achar o coitadinho, injustiçado. Para de pensar que a vida vai ser como você quer que ela seja, porque ela não é. A vida é como ela é.
E se você não se adaptar, se a gente não se adaptar, quem é que vai sofrer mais? Nós ou a vida? E a vida, ela não está aqui para nos poupar, ela está aqui justamente para nos fazer evoluir. Então, nós acabamos atraindo aquilo que nos permite, que nos permitirá crescer. Numa palestra da Nova Acrópole que eu assisti com a professora Lucilena Galvão, ela cita Marcos Aurelius, imperador romano, que foi também um grande filósofo do estoicismo. Então, ele diz assim: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, quer dizer, isso aí nos chama para responsabilidade, né? Tudo que acontece conosco era para nós. Então, nós temos que parar de encontrar desculpas e se vitimizar, né? E outra coisa muito importante, temos que parar de ser egoístas, olhar para o nosso redor. Não somos só nós que estamos sofrendo. Olha para o seu pai, para sua mãe, quem tem a sorte de ainda tê-los, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus amigos, para o vizinho. Todo mundo está sofrendo. Quando a gente começa a desviar esse olhar de nós mesmos, quando a gente abandona esse egoísmo, para de olhar só para nós e olhamos ao nosso redor, a gente se dá conta do quanto a gente pode fazer, né? Então, assim, dê o seu amor ao próximo e a sua vida se tornará mais completa. Seja a pessoa que você gostaria que os outros fossem. Ao invés de ficar sofrendo por carência, por falta de amor, por falta de empatia, seja você essa pessoa que entende o outro, que faz alguma coisa pelo outro, que se doa ao outro. E aí, nós estamos prontos para o próximo passo. Assuma a responsabilidade. Então, agora, nós já sabemos que não devemos ficar nos culpando, porém, temos que assumir as responsabilidades dos nossos erros. Quais são os nossos erros? Quando a gente se conhece, a gente conhece nossas qualidades e nossos defeitos. Quais são? O que nós podemos mudar? Quando você chega nesse ponto em que você assume a responsabilidade, você para de ficar pondo a culpa nos outros e começa a dirigir o destino da sua vida. Quem você quer ser? Não importa se você tem 20 ou 60 anos. Quem você quer ser? Onde você quer chegar? Quando a gente identifica virtudes e vícios, a gente aprende a utilizar melhor as forças, corrigir os defeitos, corrigir as ações que não estão nos levando para onde a gente quer chegar, que estão nos impedindo de ser quem a gente gostaria de ser. Tem uma frase no livro A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, que ela diz assim: o discípulo não pode subir nos degraus que conduzem ao caminho com os pés sujos de lama. E o próximo passo é desempenhar todos os dias o seu papel na natureza, ser humano. Então, eu coloquei aqui ser humano, por quê? Porque não importa se você é homem, mulher, trans, drag, gay, lésbica, etc. Todos somos seres humanos e nós estamos aqui para desempenhar o nosso papel. Todo ser vivo tem um papel na natureza e todos eles desempenham muito bem o seu papel. É como o filósofo grande Clóvis de Barros costuma dizer: o sapo sapeia, a maré mareia, o gato gateia. Qual é o papel do homem na natureza? Nosso papel é nos encontrarmos com esse nosso eu perdido, com o nosso self, como coloca o Carl Gustav Jung. Juntamente com a vida, nós recebemos uma essência divina. E essa essência divina, o nosso self, o nosso eu interior, muitas vezes ele é sufocado com a educação que nós recebemos, com os nossos convívios sociais, com as dificuldades da vida, ou mesmo que tenhamos todas as facilidades do mundo, de repente, para agradar o pai, para agradar a mãe, para estar na moda, nós começamos a ser e fazer coisas
que não tem nada a ver com o nosso verdadeiro eu, com o nosso céu. O papel do ser humano, de acordo com o pensamento de Jung, é justamente ir de encontro a esse self, a esse eu, né? Desenvolver as suas potencialidades, suas virtudes mais nobres, e não viver simplesmente desempenhando as funções que até os organismos mais primitivos na escala da evolução são capazes de fazer, que é alimentar-se e reproduzir-se. Nós, como seres humanos, nós temos que ir além disso, senão nós não estamos sendo dignos da vida que nós recebemos. Mais uma citação aqui do grande Marco Aurélio. Então, olha o que ele diz aqui. Quando te custa levantar de manhã, tem sempre presente esse pensamento. Desperto para um trabalho de homem. Enfada-me sair para o mister para o qual fui posto no mundo? Ou fui constituído para me aquecer debaixo das cobertas? A gente fica com aquela preguiça de levantar de manhã, a gente tem que ter em mente esse pensamento. Desperto para um trabalho de homem, para um trabalho de ser humano. Me chateia sair para justamente para o que eu fui posto no mundo, eu fui posto no mundo para ser homem, para ser mulher, para ser humano. Eu não fui constituído para ficar debaixo das cobertas. Todos os seres vivos, tanto do reino mineral, vegetal, quanto do animal, eles têm um papel a desempenhar. Nós não somos uma pedra para ficar parado. Nosso papel não é esse. Quando se trata da questão de desempenhar o seu papel de ser humano, nós não podemos ficar focando fora, nós temos que olhar para dentro. Então, nós temos que buscar a direção no nosso interior, saber onde a gente quer chegar e ter essa convicção. Nós não podemos ficar tentando agradar as pessoas. Tem uma frase do Pedro Calabres que ele coloca assim: tentar agradar a todos é condenar-se à eterna frustração, e isso nos deixa perdidos também. Então, você tem que olhar para o seu eu e descobrir a direção, saber onde você quer chegar. E ali você seguir em frente, não desviar para canto nenhum, ser persistente. Eu coloco para vocês aqui também a questão de desenvolver virtudes. Na filosofia oriental, a imagem do yin e yang representa a dualidade, os opostos que se complementam, o todo que contém as partes. Então, essa parte negra representa a escuridão, o passivo, o feminino, a energia feminina, o frio, o noturno. E o branco representa a luz, o ativo, o masculino, o quente, o claro. Quando eu falo feminino e masculino, estou falando de energias, não são gêneros, são energias. Então, o yin é o feminino e o yang é a energia masculina, a energia positiva e a energia negativa. Heráclito, na Grécia Antiga, também falava dessa luta dos contrários. Ele acreditava que o mundo estava em constante transformação e que o universo era uma unidade formada pelos opostos. Então, quando a gente fala do nosso ser, nós também temos essa luta desses contrários. Nós temos, a gente sente muito amor, mas também a gente sente muito ódio, não é verdade? A gente sente raiva, a gente tem energias negativas e energias positivas. Na filosofia oriental, é muito trabalhada essa questão do equilíbrio e do autocontrole. E, segundo as leis do conhecimento, escritas nas Tábuas da Esmeralda, por Hermes de Trimegisto, o grande deus Tote, ele traz o quarto princípio, que é o princípio da polaridade, onde tudo é dual, os opostos são da mesma natureza, ou seja, nós somos feitos da mesma matéria, da mesma essência divina. E neste caso, encaixa-se perfeitamente com o quinto princípio, que é o princípio do ritmo, as subidas e descidas, os ciclos vitais, tudo na vida da natureza ocorre por ciclos. Tem o ciclo da água, tem a cadeia alimentar, tem as estações do ano,
o sol que nasce e se põe todos os dias. Então, todos são ciclos. Tem os ciclos de vida, morte, vida. Então, quer dizer, nesse princípio do ritmo, se você, hoje, você está muito feliz, né? Você está com energia aqui positiva, quer dizer, a lei do pêndulo vai oscilar. E você depois, toda essa força nessa felicidade, ela vai desembocar no seu oposto, que é a infelicidade, né? A tristeza. Então, assim, você está muito feliz e depois fica muito triste. Então, por isso que a gente precisa buscar o equilíbrio, certo? E o autocontrole, quer dizer, não é porque a questão do autocontrole já vai entrar na próxima questão, que seria a sexta lei do conhecimento citada por Hermes de Trismegisto nas Tábuas da Esmeralda, que é o princípio da causa e efeito. Então, toda causa, ela provoca um efeito. Então, se você não tem autocontrole, você não toma cuidado com os excessos e com as faltas, você acaba cometendo esses exageros. Então, por exemplo, em todas essas questões aqui, da comida, da bebida, do cigarro, das drogas, entra na questão dos excessos. O que acontece? Quando essa nossa alma ela está triste, ela está entristecida, por quê? Porque você não está ouvindo o que ela está te dizendo. Então, você acaba buscando fugas. Né? E quais são essas fugas? São os excessos. Então, comer demais, beber demais, fumar, usar drogas, ficar estressado. E tem também a questão do excesso de atividades, que acaba ocorrendo a falta de sono. Então, assim, os excessos e as faltas, Aristóteles dizia que a virtude consiste em manter um equilíbrio entre o excesso e a falta. Quer dizer, você nem pode ser demais uma coisa, exageradamente uma virtude, e nem faltar. Por exemplo, se você, a justiça, vamos pegar a virtude da justiça, se você for exageradamente justo, você pode acabar sendo injusto por exercer de forma tão rígida a justiça. Então, olha essa frase de Pitágoras, que é um material da Nova Acrópole, olha o que ele diz: não faças de teu corpo a tumba de tua alma. Quer dizer, não se enterra nessas fugas, nesses excessos, não destrua seu corpo, né? Essa questão do sexto princípio do conhecimento, das leis do conhecimento, né? O sexto princípio da causa e do efeito, nada escapa a essa lei. Tudo acontece de acordo com ela. Então, por isso que nós temos que ter responsabilidade com as nossas ações e decisões. Veja só, se a gente continua sufocando a nossa alma, fazendo do nosso corpo a tumba da nossa alma, né? Quando não ocorre com você, de às vezes você fazer uma coisa que te deixar entristecido, é a sua alma que está sofrendo. Quando essa alma sofre, você fica infeliz. Então, você sente essa dor da alma. E isso provoca doenças no seu corpo físico. Esses são os efeitos, olha. A causa é o quê? É não ouvir a sua voz interior, é não desenvolver o seu papel de ser humano. Então, você fica infeliz, essa infelicidade se manifesta no seu corpo, e o que acontece? Você fica improdutivo, você não consegue produzir nada útil para você, para a sua vida. Exemplo, você tem um trabalho para fazer à tarde, no sábado à tarde, você só tem aquele período do sábado à tarde para fazer esse trabalho, mas você fala assim, não, vou tomar uma cervejinha. É só uma cerveja, eu preciso tomar uma cervejinha. E aí você vai e toma a cervejinha. O que acontece? O que vai acontecer com você? Você vai ficar com preguiça. Aí, às vezes, você toma, já tomei uma, vou tomar outra. Quer dizer, você fica improdutivo. As fugas nos tornam improdutivos. E aqui eu trouxe para vocês uma frase do Tao Te Ching, que é o livro do Lao Tzu, o verso 33, Sapiência Suprema. Eu não vou ler todo, vou ler só o trecho que está grifado,
que ele diz assim: forte é quem outros vence, poderoso é quem domina a si mesmo. Então, fica aí o desafio, né, para que a gente passe a buscar esse domínio de si mesmo, que não é nada fácil. E agora, pessoal, umas dicas aí de saúde para o nosso corpo físico. Até agora nós falamos do nosso corpo emocional e mental, e agora nós vamos falar da questão do corpo físico. Então, umas dicas básicas aí: beba água. Não se esqueçam de que isso é muito importante. Bebam água. Respire. Então, veja, eu estou aqui gravando essa aula para vocês, eu não estou nem respirando direito. Por quê? Porque eu estou aqui trabalhando essas ideias com um pouco de tensão, que é natural do ser humano. Então, a minha respiração está entrecortada. Então, assim, respirar é um alívio. Então, vamos respirar. Se vocês forem reparar no dia a dia de vocês, pare umas 3, 4, 5 vezes por dia e preste atenção na sua respiração. Como nós não respiramos direito, nós não deixamos esse ar circular dentro de nós e nos renovar. Então, é muito importante. Respire. Movimente-se. Movimente-se, pessoal. Usa esse corpo, mexe esse corpo. A gente precisa se movimentar. Se você gosta de dançar, dança. Se você gosta de correr, corra. Se você gosta de pedalar, pedale. Então, busque algo que você gosta de fazer e faça regularmente. Durma bem. Durma bem e por tempo suficiente. No mínimo, umas 6 horas, né? O mínimo de sono ininterrupto. Mantenha contato com a natureza. Frequente parques ecológicos, jardim, pesque pague, florestas. Andem por aí. Mantenha esse contato. Tenha bichos em casa. Cultive plantas, né? Porque isso faz você trabalhar uma virtude muito bonita que se chama amor. Quando você se dedica a cuidar de um animal, a cuidar de um jardim, você está praticando o amor. Né? Desperte seus 5 sentidos, seus cheiros das coisas. Quando você for numa floresta, no jardim, sinta o cheiro, na sua hortinha em casa, sinta o cheiro das ervas, o cheiro do ar, o cheiro do mato. Veja as coisas de verdade. Olhe, note quanto nós somos pouco observadores, como muitas vezes a gente não enxerga, como diz o ditado, a gente não enxerga um palmo adiante do nariz. Toque nas coisas, sinta as coisas, abrace as pessoas que você ama e sinta as diversas texturas que você entra em contato no dia a dia. Ouça as pessoas, ouça o barulho da chuva, ouça o canto dos pássaros, ouça músicas, preste atenção nos instrumentos que tocam em cada canção. E o paladar vai entrar no próximo item, na questão do alimente-se bem. Muitas frutas, quando você estiver comendo uma fruta, sinta o sabor dessa fruta, o cheiro, o sabor dessa fruta. Perceba as coisas simples da vida. Na alimentação básica, é importante ter uma diversidade de legumes, legumes todos os dias, vários tipos de legumes, pouca massa, pessoal. Diminui aí o pão, o arroz, o macarrão, a lasanha, porque nas massas estão os açúcares invisíveis. Mas não deixe de ingerir os carboidratos saudáveis, batatas, mandioca, inhames, né? Então, assim, busca esses carboidratos de fontes saudáveis, mínimo de açúcar e gorduras. Evita o açúcar também, o açúcar que a gente vê, né?
tome as coisas com menos quantidade de açúcar, corta a margarina, passa a usar manteiga, faça uso de uma variedade de grãos, lentilhas, ervilhas, castanhas em geral, sementes, certo? E não se esqueça das proteínas. As proteínas são muito importantes. As carnes, os peixes, os ovos. Então, essas fontes de proteínas devem ser sempre, devem fazer sempre parte do cardápio de vocês. Então, chegamos no produto final do AMAC, na disciplina de filosofia, que vai contar ponto para as outras disciplinas das áreas de ciências humanas. Então, essa aqui é a segunda parte do nosso trabalho. A primeira foi o vídeo sobre a filosofia do taoísmo e realizar aquela atividade do Google Forms que estava anexada na primeira postagem do Classroom. Agora é a segunda parte, também com o valor de 1 ponto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma fotografia que represente o perfeito equilíbrio entre corpo, mente e alma. Você vai tirar essa foto de alguém, de algum lugar, ou alguém vai tirar essa foto para você, mas tem que ser uma foto original. Não peguem imagens do Google, pessoal, não façam isso. É uma atividade muito simples, eu peço para vocês. Peguem uma foto original que represente o perfeito equilíbrio entre corpo, mente e alma, segundo a ideia de vocês, o pensamento de vocês. E aí vocês vão escolher uma frase de algum filósofo oriental para colocar como legenda na foto. Então, pode ser um filósofo egípcio, coreano, indiano, chinês, japonês, certo? Mas tem que ser da filosofia oriental. E essa legenda, olha ali, atenção, atenção, a legenda deve estar inserida na foto. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, é uma foto que simplesmente eu amei essa foto. Então, essa foto aqui, ela foi tirada lá em Pimenteiras por uma amiga muito especial, e essa foto aqui representa para mim o perfeito equilíbrio entre mente, corpo e alma, porque essa aqui foi uma das melhores manhãs que eu consigo me lembrar de ter tido nos últimos tempos. Caminhar nesse lugar bem cedinho, em torno de umas 6h30, 7 horas, num clima maravilhoso, perto desse rio, balançar nesse balanço aí, foi uma experiência, assim, sem palavras, não tem como explicar. E a frase que eu coloquei ali, pessoal, ela é do Confúcio. Então, é um filósofo oriental chinês, né? Então, a frase diz assim, olha, transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Então, essa frase aqui, pessoal, fica para vocês, que de repente, se vocês acharam que tudo isso é muito difícil, que vocês não pensem que essa mudança, essa conquista de uma mente sã e um corpo são é algo que vai acontecer num passe de mágicas. É o fruto de um processo doloroso. Mas quando você se empenha nele, quando você fala, eu vou, você dá o primeiro passo, os céus começam a te ajudar, o universo começa a conspirar. Tem uma frase que diz, se eu não me engano, é no Evangelho do Espiritismo, que diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Fica aí essa dica para vocês. E citando mais uma vez o nosso queridíssimo professor Pedro Calabres, na Jornada do Autoconhecimento, ele nos ensina que nesse processo de mudança, a gente precisa dar um passo curto e firme todos os dias na direção de quem a gente quer ser, na direção do lugar que a gente quer chegar. E essa frase, ela fecha perfeitamente com a citação de Confúcio aqui, ó. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Espero que essa aula tenha ajudado de alguma forma na caminhada de vocês, na busca de uma vida mais plena,
Para finalizar essa aula, pessoal, só quero fazer uma ressalva de uma questão muito importante. Quando a pessoa encontra-se num estado muito crítico de dor da alma, né? Quando ela não está legal, porque assim, a dor, ela é um anúncio de que algo não vai bem. Então, se de repente a pessoa encontra-se num estágio muito avançado de dor, de tristeza, de repente a vontade dessa pessoa pode estar comprometida. Então, para essa pessoa sozinha trilhar esse caminho em busca de si mesmo, em busca de mudança e transformação, pode ser muito difícil. Então, de repente, como por exemplo, num caso da pessoa estar com depressão, né? Então, que é uma doença que precisa de acompanhamento médico. Então, nesse caso, a filosofia, obviamente, ela vai ajudar, mas não vai ser suficiente. Então, essa pessoa precisa buscar ajudas profissionais e ajudas com os familiares também, das pessoas que sentem empatia e que a amam. Agora, aqueles que estão no pleno domínio da sua vontade, pode aproveitar essas dicas aí e começar a trilhar o seu caminho rumo à felicidade. Porque, como Aristóteles dizia, a felicidade é a finalidade última das ações humanas. Então, se você não está feliz, é porque você não está no lugar certo, no lugar correto que é para você estar no universo. Então, você tem que encontrar esse local onde você deve estar. E nessa caminhada, nós vamos devagarinho alcançando estados de maior plenitude, de maior bem-estar, de realização, certo? Então, pessoal, é isso. Espero que essa aula, de alguma forma, venha contribuir para a vida de vocês. Como eu sempre digo, a filosofia ela é uma aliada na conquista de uma vida mais plena, de uma vida bem vivida. Um grande abraço e fico aqui no aguardo esperando os trabalhos de vocês. Não deixem de fazer, não perca aí os seus 2 pontinhos, tá bem? Até a próxima aula. Um grande abraço.